Mariana Silva estava certa de que aquele dia não seria como qualquer outro. No entanto, o destino tinha outros planos para ela. Ela despertou antes de ser como fazes as manhãs, com a mente já corrida pelos afazeres do dia. A jovem gerente, conhecida por sua dedicação implacável, morava em um pequeno apartamento na periferia de São Paulo, uma região pulsante que nunca dormia. Antes de sair, ela preparou uma xícara forte de café, cujo aroma invadiu o espaço, oferecendo um breve momento de conforto. Ao chegar à loja de conveniência logo após as primeiras luzes do dia, Mariana destravou a pesada porta de ferro que rangia levemente sob o peso de suas incessantes responsabilidades. A loja ainda estava silenciosa, iluminada apenas pela luz fria das lâmpadas fluorescentes que piscavam enquanto aqueciam. Ela começou a manhã com uma inspeção meticulosa, percorrendo cada corredor com um olhar crítico, ajustando produtos desalinhados e substituindo aqueles que tinham sido vendidos no dia anterior. Caminhando entre as prateleiras, Mariana verificava os níveis dos estoques, anotando mentalmente o que precisava ser reposto. Sacos de batatas fritas foram alinhados com precisão militar, garrafas de refrigerantes e águas posicionadas para fácil acesso, e uma seleção cuidadosa de frutas frescas disposta na frente, onde os raios de sol da manhã as iluminavam, realçando suas cores vibrantes. Enquanto organizava, Mariana saudava cada um de seus funcionários pelo nome conforme eles chegavam. Ela sabia que uma equipe bem preparada era essencial para o fluxo contínuo do dia. Com um breve briefing, ela passava as prioridades do dia, enfatizando a importância de um atendimento cordial e eficiente, características valorizadas pelos clientes regulares e essenciais para atrair novos. Vamos focar nos detalhes, equipe. Cada interação conta, Mariana instruía, com um tom que misturava firmeza e encorajamento. Sua equipe, composta por jovens ansiosos e trabalhadores mais experientes, acenava em concordância, motivados por sua liderança clara. À medida que a loja começava a se encher, Mariana observava um movimento crescente com um sentimento de satisfação. Estudantes chegavam em grupos, tagarelando sobre os eventos da escola, enquanto trabalhadores locais passavam rapidamente, pegando café e lanches antes de continuar suas jornadas. Cada cliente era recebido com um sorriso e atendido com eficiência, refletindo a cultura de serviço que Mariana se esforçava para manter. A rotina fluida estava prestes a ser interrompida. Era uma tarde movimentada, com a loja quase no seu pico de clientes, quando um novo visitante, que se destacava do habitual movimento do local, entrou pela porta. Era seu Osvaldo, um senhor de cabelos prateados e passos incertos, com um olhar que varria o lugar, claramente em busca de ajuda. Seu aspecto frágil e a expressão de confusão não passaram despercebidos por Mariana, que sem hesitar caminhou em sua direção, pronta para oferecer a assistência necessária. Era o início de uma cadeia de eventos que transformaria completamente o dia que até então parecia ser apenas mais um na contagem de seu cotidiano meticulosamente planejado. À medida que o relógio marcava meio-dia, a luz solar filtrava-se através das janelas altas da loja de conveniência, iluminando as linhas de produtos com uma claridade dourada. Nesse momento, a porta se abriu com um suave sino tilintando, anunciando a entrada de um cliente que se destacava dos demais. Era seu Osvaldo, um senhor idoso com cabelos tão brancos quanto a espuma do mar e uma postura que sugeria muitos invernos vividos. Ele hesitou logo após entrar, seus olhos percorrendo os corredores com uma mistura de hesitação e necessidade. Seu andar era vacilante, cada passo cuidadosamente medido para evitar qualquer obstáculo que não conseguisse ver claramente. A loja estava agitada, com clientes navegando pelos corredores com confiança e propósito, mas seu Osvaldo parecia uma embarcação perdida em um mar de movimento, desorientado entre as prateleiras altas e repletas de produtos. Mariana, que estava no caixa auxiliando outro cliente, notou a entrada de seu Osvaldo pelo canto do olho. Sua expressão imediatamente mudou de concentrada para preocupada ao ver o senhor parado, claramente desamparado. Com uma desculpa rápida ao cliente que acabara de atender, ela caminhou em direção a seu Osvaldo, seu semblante assumindo um ar de gentileza e disposição. Ao se aproximar, ela observou melhor suas feições. As rugas contavam histórias de décadas, e seus olhos, embora embaçados pelo tempo, brilhavam com uma luz de quem já viu muito. "Posso ajudar, senhor?" Mariana perguntou com voz suave,
colocando-se ao lado dele de maneira que não o assustasse. Seu Osvaldo pareceu aliviado ao ouvir sua voz amigável e virou-se lentamente em sua direção. Oh, sim, querida. Estou tentando encontrar alguns itens, mas parece que me perdi um pouco aqui, ele confessou, sua voz trêmula refletindo sua vulnerabilidade. Mariana sorriu, um gesto caloroso que parecia iluminar o espaço ao seu redor. Claro, eu te guio. O que o senhor precisa encontrar? Perguntou ela enquanto gentilmente tocava o braço dele, indicando que estava ali para ajudar. Com paciência, Mariana começou a conduzir seu Osvaldo pelos corredores. Ela o levava devagar, respeitando seu ritmo, enquanto explicava a localização dos itens. Aqui temos os cereais e, mais à frente, as conservas, ela descrevia calmamente, sua voz um farol guiando-o através do mar de opções. Enquanto caminhavam, Mariana notava como os outros clientes lançavam olhares curiosos, mas ela se mantinha focada em sua tarefa, garantindo que seu Osvaldo se sentisse seguro e cuidado. Era uma cena que contrastava fortemente com a eficiência impessoal que normalmente permeava o ambiente da loja. Aqui, no meio do corredor, uma jovem gerente dedicava seu tempo a garantir que um único cliente encontrasse o que buscava, uma demonstração de humanidade em meio ao caos cotidiano do comércio. Esse ato de bondade não passou despercebido, e enquanto Mariana ajudava seu Osvaldo, uma figura observava à distância. Era Ricardo, o chefe de Mariana, cuja expressão se fechava cada vez mais à medida que assistia à interação entre sua gerente e o senhor idoso. O relógio do mundo corporativo não parava, e cada minuto que Mariana gastava com seu Osvaldo parecia um minuto perdido aos olhos de Ricardo. Com uma decisão formando-se em sua mente, ele começou a caminhar em direção a eles, pronto para intervir. Ricardo, o gerente geral da loja, mantinha-se à margem do fluxo constante de clientes, seus olhos fixos em Mariana e seu Osvaldo. Com os braços cruzados e uma expressão rígida, ele parecia uma estátua entre o movimento vibrante da loja. O senho franzido indicava claramente sua desaprovação, enquanto observava sua jovem gerente, gastando o que ele considerava um tempo excessivo com um único cliente. A loja pulsava com a energia típica de uma tarde movimentada. Os caixas registravam vendas continuamente, e os funcionários se moviam rapidamente entre as prateleiras para reabastecer produtos e ajudar outros clientes. Neste contexto, o tempo dedicado por Mariana a seu Osvaldo destacava-se como uma anomalia no ritmo acelerado do dia a dia empresarial. Ricardo deu alguns passos cautelosos, sua figura imponente cortando a distância entre ele e o par que conversava calmamente ao lado das prateleiras de conservas. Cada passo era medido, refletindo a tensão que se acumulava dentro dele. Ele passou por clientes que escolhiam itens despreocupadamente, sem notar a tempestade que se formava no olhar de seu chefe. Chegando perto de Mariana, ele limpou a garganta, um som claro e deliberado que imediatamente chamou a atenção dela. Mariana se virou, seu rosto expressando surpresa ao encontrar Ricardo tão perto. Sua postura corporal imediatamente tensa, antecipando as palavras que viriam. Mariana, isso já é demais, Ricardo começou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Você está aqui para gerenciar a loja, não para passar a tarde inteira com o cliente. Mariana, apesar da reprimenda, manteve a compostura. Ricardo, ele precisava de ajuda. Não podemos ignorar nossos clientes assim, ela respondeu, sua voz firme, mas calma, tentando transmitir a importância de um atendimento cuidadoso e pessoal. Nós temos políticas claras, Mariana. Eficiência é chave. Você sabe disso, Ricardo retrucou, gesticulando para o resto da loja, onde a eficiência ditava o ritmo. Não podemos nos dar ao luxo de fazer exceções como essa. Ao redor deles, alguns clientes começaram a notar a discussão, trocando olhares curiosos e cochichos. Um casal que tinha elogiado Mariana mais cedo por sua abordagem amigável, observava agora com expressões de preocupação. Eles não eram os únicos. Outros clientes também paravam para ver o desdobramento daquela cena incomum. Mariana tentou argumentar, destacando as respostas positivas dos clientes à sua abordagem. Escute, as pessoas apreciam quando somos humanos com elas, quando mostramos que nos importamos. Isso constrói fidelidade, Ricardo. Fidelidade que se traduz em retorno e recomendações. Ricardo, no entanto, permaneceu inabalável, sua decisão aparentemente gravada em pedra. Regras são regras, Mariana, e hoje você não as seguiu. A troca fria entre gerente e subordinada foi um contraste gritante com o calor humano que Mariana tinha mostrado momentos antes.
enquanto Ricardo se afastava, deixando Mariana com uma sensação de injustiça e frustração. Ela sabia que as repercussões desse encontro seriam significativas. Desolada, ela deu uma última olhada reconfortante para seu Osvaldo antes de se dirigir ao escritório de Ricardo, onde uma conversa mais formal e decisiva sobre seu futuro na loja estava prestes a acontecer. Após o confronto no salão da loja, Mariana sentiu um peso crescente em seu peito, enquanto se dirigia ao escritório de Ricardo, situado no canto mais isolado do prédio. O caminho até lá parecia mais longo do que o habitual, cada passo ressoando com o eco de suas próprias preocupações. A tarde se arrastava, com o céu lá fora tingindo-se de um laranja profundo à medida que o sol começava a se pôr, lançando sombras longas através das janelas do corredor. Ao chegar à porta do escritório, Mariana hesitou por um momento, sua mão pairando sobre a maçaneta. Ela respirou fundo, tentando reunir a coragem necessária para enfrentar o que sabia que seria uma conversa difícil. Com um leve empurrão, a porta se abriu, revelando Ricardo sentado atrás de sua mesa, rodeado por pilhas de papéis e olhando fixamente para a tela do computador. Ricardo olhou para cima, seu rosto impassível, enquanto Mariana fechava a porta atrás de si com um clique suave. O escritório estava mergulhado em um silêncio tenso, apenas o zumbido suave do ar-condicionado enchendo o espaço entre eles. Sentar-se, Mariana, Ricardo disse, sua voz neutra, mas com uma frieza subjacente. Ele não perdeu tempo em preâmbulos. Você sabe por que está aqui, ele continuou, deslizando uma carta pelo tampo de madeira da mesa em direção a ela. Mariana, ainda de pé, olhou para a carta com uma sensação crescente de desespero. Ela sabia o que aquilo significava, mesmo antes de ler as palavras impressas. Com mãos trêmulas, ela pegou o envelope, abriu-o e retirou a carta de demissão. As palavras terminação de emprego destacavam-se em negrito no topo da página. Ricardo explicou, sem se prolongar, que a decisão se baseava na violação das políticas da empresa, especificamente a ineficiência e o descuido percebido ao dedicar tempo excessivo a um cliente, em detrimento das demandas mais amplas da loja. Mariana tentou argumentar, sua voz embargada pela emoção. Ricardo, eu estava apenas tentando ajudar. Não acha que a compaixão pode ser também uma parte vital de nosso serviço? Ela questionou, a esperança de compreensão piscando brevemente em seus olhos. Regras são regras, Mariana. Não podemos nos dar ao luxo de sentimentos quando eles comprometem o fluxo do trabalho. É uma questão de prioridade e de manter uma linha de conduta consistente, Ricardo respondeu, sua expressão inabalável. Derrotada, Mariana recolocou a carta no envelope, suas mãos ainda tremendo. Eu entendo, ela disse simplesmente, sua voz quase um sussurro. Com um aceno de cabeça pesaroso, ela se virou e saiu do escritório, as portas se fechando atrás dela com um som definitivo. Caminhando de volta pelo corredor, o impacto da situação começou a se assentar. Ela estava atordoada, uma mistura de incredulidade e tristeza inundando seus pensamentos. Como um ato de bondade poderia ter levado a tal resultado? Mariana passou pelas prateleiras agora silenciosas da loja, cada passo ecoando seu desalento. Ela atravessou a porta da frente, saindo para o crepúsculo que agora envolvia a cidade, deixando para trás o lugar que tinha sido sua segunda casa. No mundo lá fora, Mariana se encontrava no limiar de uma noite que prometia ser longa e repleta de reflexões. Enquanto ela ponderava sobre seus próximos passos, a história de sua demissão injusta começava a ganhar vida própria, prestes a se tornar um ponto de virada significativo em sua vida, ecoando através das conversas das pessoas que logo viriam a saber do ocorrido. Após deixar a loja sob o manto da noite que começava a se estabelecer sobre São Paulo, Mariana caminhava lentamente, perdida em pensamentos e tentando assimilar o impacto do que havia ocorrido. Enquanto ela se afastava, um cliente que havia presenciado a troca calorosa entre Mariana e Ricardo mais cedo, permanecia na loja, movido por um senso de injustiça que não conseguia ignorar. Esse cliente, um jovem de espírito cívico ativo e usuário frequente das redes sociais, sentiu-se compelido a agir. Sentado numa mesa do café anexo à loja, ele retirou seu smartphone e começou a digitar um relato detalhado do que havia testemunhado. Ele descreveu a dedicação de Mariana ao ajudar seu Osvaldo, sua demissão sumária e o tratamento que ela recebera de Ricardo, tudo sob a luz da falta de compaixão que parecia infestar alguns aspectos do mundo corporativo.
Após revisar sua postagem, o jovem publicou-a em diversas plataformas sociais, não apenas narrando os eventos, mas também chamando a atenção para o que ele via como um exemplo claro de desumanização no local de trabalho. Ele incluiu hashtags como Justiça para Mariana e Empatia no Trabalho, que logo começaram a ganhar tração. Dentro de poucas horas, a postagem se tornou viral. Compartilhamentos levaram a mais compartilhamentos, e logo, uma vasta rede de usuários das redes sociais estava discutindo o caso. Pessoas de diversos cantos da cidade e até de outras partes do país começaram a oferecer palavras de apoio a Mariana, condenando a rigidez excessiva e a falta de humanidade na decisão de Ricardo. À medida que a noite avançava e a história se espalhava, a mídia local começou a captar o fio da narrativa. Jornalistas, vendo a oportunidade de cobrir uma história de interesse humano que tocava em questões universais de justiça e ética no trabalho, entraram em contato com Mariana e com outros funcionários da loja para obter mais detalhes. Entrevistas foram agendadas e câmeras e microfones logo estavam apontados para aqueles que tinham algo a dizer sobre o incidente. Mariana, ainda abalada pela sua abrupta mudança de circunstâncias, encontrou-se de repente no centro de uma atenção midiática que nunca havia procurado, mas que agora abraçava como um meio de destacar não só sua própria injustiça, mas como um caso exemplar das dificuldades enfrentadas por trabalhadores em posições semelhantes. Assim, em menos de um dia, Mariana Silva passou de gerente de uma loja de conveniência a um símbolo de empatia e a face de uma campanha contra a desumanização no trabalho. Enquanto ela se preparava para dormir naquela noite, o mundo ao seu redor já estava em plena ebulição, com sua história sendo preparada para os noticiários da manhã seguinte e uma nova oportunidade que se desenhava no horizonte, trazendo consigo promessas de mudança e renovação. Nos dias que se seguiram à viralização de sua história, Mariana Silva viu sua vida transformar-se em um redemoinho de atividades e atenção pública. Entre as entrevistas que concedeu a vários meios de comunicação, ela compartilhava sua perspectiva sobre o incidente, enfatizando a importância do tratamento humano e compassivo no ambiente de trabalho. A cada aparição, sua convicção e sua autenticidade cativavam ainda mais o público, ampliando seu círculo de apoio. Enquanto isso, em um escritório espaçoso com vista para o coração de São Paulo, Gustavo Ferreira, um renomado empresário local conhecido por suas inovadoras práticas de gestão, acompanhava de perto a crescente atenção que Mariana estava recebendo. Gustavo, cuja própria filosofia empresarial priorizava a ética e a empatia, tanto quanto a eficiência, ficou profundamente impressionado com a integridade e a coragem que Mariana demonstrava. Certo dia, após contemplar a situação, Gustavo decidiu agir. Ele pegou seu telefone e discou o número de Mariana, que foi fornecido por um contato mútuo. Mariana, ainda ajustando-se à sua nova realidade de entrevistas e discussões sobre ética no trabalho, atendeu a chamada com uma mistura de curiosidade e cautela. Gustavo Ferreira aqui, ele começou, sua voz transmitindo uma mistura de seriedade e cordialidade. Tenho acompanhado sua história, Mariana, e devo dizer que estou não apenas impressionado, mas também inspirado por sua coragem e princípios. Mariana, um tanto surpresa e lisonjeada, respondeu com cautela, ainda incerta sobre as intenções de Gustavo. Obrigada, Sr. Ferreira. É uma situação que eu nunca esperava enfrentar, mas estou tentando fazer o melhor dela. Gustavo, percebendo a hesitação em sua voz, prosseguiu com cuidado, explicando seu interesse. Eu dirijo uma rede de lojas aqui em São Paulo e, por muito tempo, tenho buscado transformar não apenas como fazemos negócios, mas como tratamos cada pessoa que atravessa nossas portas, seja cliente ou funcionário. Sua abordagem e sua história poderiam ser exatamente o que precisamos. Ele fez uma pausa, deixando que a oferta penetrasse antes de detalhar sua proposta. Gostaria de oferecer-lhe uma posição de liderança, Mariana. Uma chance não apenas de continuar seu trabalho, mas de elevá-lo a um novo patamar. Queremos que você nos ajude a revolucionar o atendimento ao cliente, a trazer essa humanidade que você defende tão fervorosamente para o centro de nossa cultura empresarial. Mariana sentiu um misto de emoção e incredulidade. A oferta era tanto um reconhecimento de seu caráter, quanto uma oportunidade de mudar a indústria a partir de dentro. Após uma breve reflexão, sentindo uma nova onda de determinação, ela aceitou a proposta de Gustavo. Eu ficaria honrada, senhor. Ferreira,
Estou pronta para ajudar a fazer essa mudança, ela respondeu, sua voz agora firme com resolução. Nos dias seguintes, enquanto os detalhes eram acertados e Mariana preparava-se para embarcar nesse novo capítulo de sua vida profissional, a notícia de sua nova posição começou a se espalhar. A comunidade local e seus novos apoiadores observavam com expectativa, ansiosos para ver como suas ideias e liderança iriam transformar a prática do atendimento ao cliente em algo que fosse genuinamente centrado no ser humano. Enquanto Mariana se preparava para assumir sua nova função, ela ponderava sobre as possibilidades e os desafios à frente. Com um novo senso de propósito, ela estava pronta para começar a influenciar e moldar as políticas de atendimento ao cliente, garantindo que a empatia e a compreensão fossem fundamentais em todos os aspectos do negócio. Com o contrato assinado e as formalidades concluídas, Mariana Silva começou sua jornada na nova posição com um vigor renovado. Ela estava determinada a implantar uma revolução no atendimento ao cliente, fundamentada na empatia e no respeito mútuo, valores que ela sempre prezara, mas que agora tinha a oportunidade de promover em uma escala muito maior. Nos primeiros dias, Mariana dedicou-se a entender profundamente a cultura já existente na rede de lojas de Gustavo Ferreira. Ela visitou várias filiais, observando a interação entre funcionários e clientes, notando os pontos fortes e as lacunas onde melhorias eram necessárias. Armada com essas informações, ela começou a esboçar um plano detalhado de treinamento que abordaria não apenas as habilidades técnicas necessárias para um serviço eficaz, mas também as competências emocionais e sociais que fortaleceriam os laços humanos no atendimento. Mariana organizou uma série de workshops que foram implementados em todas as lojas da rede. Esses workshops começaram com sessões de sensibilização, onde Mariana compartilhava sua própria história, destacando a importância de tratar cada cliente como um indivíduo com suas próprias necessidades e emoções. Ela usava sua experiência pessoal como um poderoso exemplo do impacto positivo que a empatia pode ter no ambiente de trabalho. Com a ajuda de especialistas em comportamento humano e atendimento ao cliente, Mariana desenvolveu um currículo de treinamento que incluía role-playing, simulações e discussões em grupo. Os funcionários eram encorajados a se colocarem no lugar dos clientes, uma prática que visava cultivar uma compreensão mais profunda das várias situações que poderiam enfrentar diariamente. Os efeitos desses treinamentos começaram a se manifestar rapidamente. Os funcionários, muitos dos quais inicialmente céticos quanto à eficácia das novas políticas, começaram a relatar uma maior facilidade em lidar com situações desafiadoras. Eles se sentiam mais equipados e confiantes, sabendo que a empresa valorizava a qualidade do serviço tanto quanto a eficiência. Os clientes também notaram as mudanças. A abordagem mais humana e personalizada levou a um aumento nas avaliações positivas e na fidelidade do cliente. Histórias de experiências excepcionais de atendimento ao cliente começaram a circular, tanto pessoalmente quanto online, semelhante à maneira como a história de Mariana havia se espalhado anteriormente. As lojas de Gustavo, sob a liderança de Mariana, estavam rapidamente se tornando conhecidas não apenas pelos produtos que vendiam, mas pelo modo como tratavam cada pessoa que passava por suas portas. À medida que a reputação das lojas melhorava, a visibilidade da rede crescia, atraindo mais clientes e, consequentemente, aumentando a rentabilidade. O sucesso dessas iniciativas confirmou a visão de Gustavo e a liderança de Mariana, provando que o atendimento ao cliente, quando conduzido com empatia e respeito, poderia ser um poderoso motor de crescimento empresarial. Enquanto Mariana refletia sobre o progresso feito, ela não pôde deixar de sentir uma profunda gratidão por ter recebido a chance de fazer a diferença. Agora, com os olhos voltados para o futuro, ela planejava expandir ainda mais essas iniciativas, explorando novas ideias e tecnologias para enriquecer a experiência do cliente. Enquanto se preparava para esta próxima fase, a pressão e a expectativa de continuar o bom trabalho eram grandes. Mas Mariana estava pronta para enfrentar esses desafios, impulsionada pelo impacto positivo que já havia observado. Enquanto Mariana seguia transformando o atendimento ao cliente em uma experiência mais humana e recompensadora, o destino de Ricardo tomava um rumo bem diferente.
A loja que ele gerenciava, outrora um ponto de venda vibrante e movimentado em São Paulo, começava a sentir os efeitos colaterais de sua gestão inflexível e descompassada. No início, as consequências das decisões de Ricardo eram sutis. Um cliente regular que parava de visitar, uma venda menor que a média nos relatórios mensais. Mas à medida que a história de Mariana ganhava notoriedade e se tornava um símbolo de empatia e justiça, o contraste entre suas políticas e as de Ricardo tornava-se gritante. A comunidade, cada vez mais ciente do tratamento que Mariana havia recebido, começou a olhar a loja de Ricardo com crescente desdém. O murmúrio de insatisfação cresceu até se tornar um clamor aberto. Grupos de consumidores, motivados pela história viral de Mariana e pela postura intransigente de Ricardo, organizaram boicotes. Eles se reuniam online para compartilhar suas experiências negativas e planejar encontros em frente à loja, onde distribuíam folhetos e explicavam aos passantes por que estavam evitando o estabelecimento. As mídias sociais se enchiam de hashtags e slogans que pediam uma reforma na maneira como a loja era administrada. Enquanto os protestos se intensificavam, o fluxo de clientes na loja de Ricardo começou a diminuir notavelmente. As vendas despencaram e a moral da equipe, já abalada, deteriorou-se ainda mais. Os funcionários, muitos dos quais tinham testemunhado o incidente com Mariana ou ouvido falar dele, sentiam-se cada vez mais desconfortáveis sob a liderança de alguém que era agora visto como um vilão pela comunidade. Pressionado por números de vendas em declínio e pela crescente insatisfação tanto dos clientes quanto dos funcionários, Ricardo se viu isolado. Os poucos colegas de gestão que antes o apoiavam, agora distanciavam-se, cautelosos em associar suas carreiras a um líder tão publicamente malquisto. Ricardo começou a questionar suas próprias decisões, refletindo sobre os momentos que levaram à demissão de Mariana e ponderando se seu compromisso com a eficiência havia, de fato, ido longe demais. No seu escritório, enquanto revisava relatórios de vendas cada vez mais desanimadores, Ricardo sentia o peso da solidão. A janela de seu escritório, que dava para a movimentada rua abaixo, agora mostrava um cenário diferente. Um pequeno grupo de boicotadores, com placas, ainda estava lá, lembrando diariamente de seu erro. A cada dia que passava, Ricardo se via mergulhado em dúvidas e incertezas, uma sombra do gestor confiante que um dia fora. Consumido por reflexões e pela crescente pressão, Ricardo sabia que algo precisava mudar. Era um momento de desespero, mas também de possível redenção. Nesse ínterim, tomado por um impulso de contrição e uma última tentativa de salvar sua carreira e reputação, Ricardo decidiu buscar Mariana, não apenas para pedir desculpas, mas para aprender com ela. Talvez, pensou ele, ainda houvesse tempo para um novo começo. Numa manhã nublada que refletia o clima sômbrio de sua situação, Ricardo tomou a decisão que mudaria o curso de sua jornada profissional e pessoal. Após semanas de reflexão e isolamento crescente, ele decidiu que era hora de enfrentar o passado e tentar uma reconciliação. A ideia de se desculpar com Mariana, que agora prosperava em seu novo papel, o intimidava, mas a urgência de sua consciência não lhe dava paz. Mariana, por sua vez, havia começado o dia com uma reunião de equipe, discutindo novas estratégias para aprimorar ainda mais o serviço ao cliente. Quando recebeu a ligação da recepção dizendo que Ricardo estava no lobby querendo vê-la, um misto de surpresa e cautela a invadiu. Ela consentiu em encontrá-lo, mas com reservas, consciente do passado, mas aberta a ouvir o que ele tinha a dizer. Ricardo, vestindo um terno menos impecável do que o habitual, refletindo seu estado atual de desgaste, esperava por Mariana com uma ansiedade palpável. Quando ela apareceu, a expressão dela era de cautela, mas seus olhos mostravam uma disposição em ouvir. Ele começou com um cumprimento hesitante, claramente desconfortável e fora de seu elemento usual de controle. Mariana, eu sei que as últimas vezes que conversamos foram em circunstâncias menos que ideais. Eu vim aqui hoje porque preciso pedir desculpas, começou Ricardo, as palavras custando a sair. Ele olhou para baixo, lutando para manter a compostura. Perdi meu pai recentemente, antes de nossa situação. Ele estava doente, sofrendo de Alzheimer. Foi um período difícil, e eu não lidei bem com isso. Eu projetei essa frustração em você no trabalho. Isso não é desculpa, mas espero que ajude a entender minhas ações. Mariana escutava, seu rosto uma máscara de profissionalismo tingido com uma pitada de empatia.
Ela sabia, mais do que muitos, como as circunstâncias pessoais poderiam afetar profundamente as responsabilidades profissionais. A confissão de Ricardo, embora inesperada, trouxe uma dimensão humana à sua figura, antes vista apenas como um gestor rigoroso e, por vezes, injusto. Ricardo, eu agradeço sua honestidade e lamento pela sua perda, respondeu Mariana, sua voz suave refletindo a serenidade que ela havia aprendido a cultivar. Todos nós enfrentamos momentos que testam nossa força e às vezes falhamos. O que importa é o que fazemos depois, como aprendemos e crescemos com isso. Ricardo ouvia, as palavras dela trazendo um pequeno conforto. A conversa entre eles, embora breve, abriu um canal para a possibilidade de perdão e talvez até de uma futura colaboração profissional, baseada em um entendimento mútuo das falhas e forças um do outro. Ao se despedirem, Ricardo sentia um peso se levantando de seus ombros, sabendo que o caminho para a redenção ainda seria longo, mas o primeiro passo havia sido dado. Mariana voltou aos seus afazeres, ponderando sobre a complexidade das relações humanas, especialmente no ambiente de trabalho, onde tantas vezes as vidas pessoais se entrelaçam inesperadamente com as profissionais. Enquanto Ricardo se afastava, reflexivo e um pouco mais esperançoso, Mariana se preparava para a próxima reunião. Ela estava pronta para continuar sua missão de transformar o ambiente de trabalho, inspirada não apenas por suas próprias experiências, mas agora também pelas falhas e lições aprendidas de outros. Após a conversa sincera entre Mariana e Ricardo, uma nova fase começou para ambos. Ricardo, aliviado por ter recebido compreensão e perdão de Mariana, sentiu-se inspirado a transformar não apenas sua abordagem pessoal, mas também as práticas de sua loja. Mariana, por sua vez, estava determinada a ajudá-lo a fazer as mudanças necessárias, vendo nisso uma oportunidade de expandir o impacto positivo de sua filosofia de gestão. Mariana começou por orientar Ricardo a lidar com seu luto de maneira mais construtiva. Ela o encaminhou para um terapeuta especializado em luto, um profissional que poderia ajudá-lo a processar sua dor enquanto mantinha suas responsabilidades profissionais. Esse passo era crucial, pois permitia que Ricardo enfrentasse suas emoções sem deixar que elas dominassem seu julgamento profissional, como havia acontecido no passado. Com Ricardo mais centrado e aberto a novas ideias, eles planejaram uma série de workshops e sessões de treinamento para toda a equipe da loja. Mariana trouxe os mesmos especialistas que haviam ajudado a transformar a abordagem ao cliente em suas novas lojas para conduzir essas sessões. Os temas eram focados em construir uma cultura de trabalho baseada em respeito mútuo, compreensão e empatia, tanto internamente entre os colegas, quanto externamente no trato com os clientes. Os workshops abordavam técnicas de comunicação eficaz, maneiras de identificar e responder às necessidades emocionais dos clientes e estratégias para criar um ambiente de apoio entre os funcionários. Ricardo, inicialmente cético quanto ao impacto dessas mudanças, começou a ver uma transformação dentro de sua equipe. Os funcionários estavam mais engajados, as interações com os clientes se tornaram mais calorosas e genuínas, e gradualmente a atmosfera na loja começou a mudar. Para solidificar essas novas políticas, Mariana ajudou Ricardo a redigir um novo conjunto de diretrizes operacionais, que incluía protocolos claros sobre como tratar situações envolvendo conflitos emocionais e estresse no local de trabalho. Eles implementaram também um sistema de feedback, onde tanto funcionários quanto clientes podiam expressar suas opiniões sobre a experiência na loja, garantindo que todos tivessem voz ativa no processo contínuo de melhoria. À medida que as novas práticas eram consolidadas, a loja de Ricardo começou a recuperar alguns dos clientes que haviam se afastado. As redes sociais, antes um campo de críticas, começaram a refletir as histórias positivas de mudanças, com clientes elogiando a nova atmosfera acolhedora e os funcionários expressando sua satisfação com um ambiente de trabalho mais solidário e compreensivo. Ricardo observava, com uma mistura de surpresa e gratidão, as melhorias que emanavam de uma abordagem mais humana e centrada no bem-estar das pessoas. Ele e Mariana, agora não apenas ex-colegas, mas colaboradores na jornada de transformar um ambiente de trabalho, encontraram um novo respeito mútuo e uma parceria baseada em valores compartilhados. Ao refletir sobre o caminho percorrido desde o pedido de desculpas até as mudanças palpáveis na loja, Ricardo sentiu uma nova esperança para o futuro. Com a liderança e o exemplo de Mariana,
Ele estava pronto para continuar esse novo capítulo de liderança compassiva, antecipando as novas possibilidades que essa abordagem poderia trazer. Juntos, eles planejaram uma sessão comunitária aberta para discutir suas experiências e aprender com outras histórias de sucesso, um evento que prometia fortalecer ainda mais a comunidade em torno da loja. Após meses de esforço colaborativo e mudanças significativas na gestão da loja de Ricardo, o estabelecimento não apenas recuperou sua clientela perdida, mas começou a atrair novos clientes curiosos sobre a transformação que havia ocorrido. A loja, antes um lugar marcado por uma atmosfera rigorosa e, por vezes, impessoal, agora vibrava com uma energia nova e positiva. Funcionários que antes cumpriram suas tarefas com desânimo ou medo de repreensão, agora se moviam com uma confiança renovada, sabendo que suas contribuições eram valorizadas e que sua saúde emocional era uma prioridade. Ricardo, sob a influência contínua de Mariana, havia se transformado não apenas como gestor, mas como pessoa. Ele começou a participar ativamente das sessões de treinamento, compartilhando suas próprias experiências e aprendizados, o que profundamente humanizou sua imagem perante a equipe. Sua história pessoal, de confronto e mudança, tornou-se um poderoso testemunho do impacto que a liderança compassiva pode ter sobre um ambiente de trabalho. Mariana, por sua vez, utilizava a loja de Ricardo como um caso de estudo em apresentações e workshops que ela liderava em outros locais. Ela detalhava as estratégias implementadas, discutia os desafios enfrentados e celebrava as vitórias. Essas sessões se tornaram incrivelmente populares, atraindo não apenas gestores de outras lojas e negócios, mas também acadêmicos e estudantes interessados em práticas de negócios éticas. A loja de Ricardo se tornou conhecida na comunidade não só por seu excelente atendimento ao cliente, mas como um exemplo de que é possível alinhar sucesso empresarial com ética e cuidado humano. Histórias de como clientes foram tratados com excepcional atenção e respeito começaram a se espalhar, e não era raro ver outros empresários visitando a loja para ver de perto o funcionamento desse novo modelo de gestão. Além disso, Ricardo e Mariana iniciaram uma série de programas comunitários, como workshops de desenvolvimento profissional para jovens em busca de emprego e seminários sobre saúde mental no local de trabalho. Essas iniciativas ajudaram a fortalecer a relação da loja com a comunidade local e a estabelecer Ricardo e Mariana como líderes pensantes no âmbito dos negócios responsáveis e humanizados. O impacto dessas mudanças também foi sentido no aumento das vendas e na expansão da base de clientes leais. A loja não apenas se recuperou financeiramente, mas experimentou um crescimento que não tinha sido visto nos anos anteriores. Ricardo e Mariana, através de seu trabalho árduo e dedicação à reforma ética, provaram que a liderança compassiva não só melhora o ambiente de trabalho, mas também pode ser um modelo de negócio extremamente rentável. Animados pelo sucesso e pelo impacto positivo de suas ações, Ricardo e Mariana planejaram expandir suas iniciativas, considerando a possibilidade de replicar seu modelo de gestão em outras lojas e até mesmo em outras cidades. Enquanto eles se preparavam para a próxima fase de sua colaboração, refletiam sobre como a empatia e o respeito mútuo poderiam continuar a ser a base de sua liderança, inspirando e transformando ainda mais o mundo dos negócios. À medida que a história de transformação da loja de Ricardo ganhava notoriedade, Mariana e Ricardo começaram a ser reconhecidos como pioneiros em um movimento empresarial mais ético e humano. A dupla foi rapidamente identificada por organizadores de eventos e conferências como exemplos vivos de como práticas de gestão compassivas poderiam revolucionar os negócios. Assim, não demorou para que ambos recebessem convites para compartilhar suas experiências e insights em fóruns nacionais e internacionais sobre ética nos negócios. Em uma dessas conferências, realizada em um grande centro de convenções na cidade, Ricardo e Mariana subiram ao palco diante de uma audiência composta por centenas de empresários, acadêmicos e estudantes interessados em sustentabilidade empresarial e ética. O cenário estava meticulosamente preparado para facilitar o diálogo, com um grande telão ao fundo, exibindo slides com pontos-chave de sua jornada. Mariana iniciou a apresentação com uma narrativa emocionante sobre sua demissão injusta e como esse evento se tornou o catalisador para sua missão de promover uma liderança mais empática e ética. Com cada palavra, ela capturava a atenção do público,
Seus relatos pessoais, pontuados por evidências visuais de transformações dentro da loja de Ricardo e dos impactos positivos dessas mudanças na comunidade local e nos resultados empresariais. Ricardo, por sua vez, compartilhou sua perspectiva de transformação pessoal. Ele falou sobre as dificuldades que enfrentou ao reconhecer e corrigir suas falhas, e como a colaboração com Mariana não apenas salvou sua loja da ruína financeira e reputacional, mas também o transformou em um líder melhor e mais consciente. Sua honestidade sobre as lutas e vulnerabilidades que enfrentou ressoou profundamente com muitos na audiência, que viram nele a prova de que mudanças significativas são possíveis, mesmo sob circunstâncias desafiadoras. Após suas apresentações, a sessão de perguntas e respostas se transformou em um diálogo vibrante, com participantes ansiosos por entender melhor como poderiam implementar mudanças semelhantes em suas próprias empresas. Mariana e Ricardo não apenas forneceram conselhos práticos, mas também incentivaram uma reflexão mais profunda sobre o papel da ética nos negócios. O impacto de sua fala foi imediato e palpável. Nos dias e semanas seguintes, muitos participantes da conferência começaram a relatar mudanças inspiradas pela história de Mariana e Ricardo. Blogs de negócios e revistas do setor publicaram artigos sobre a conferência, espalhando ainda mais a mensagem de liderança ética e compassiva. A dupla começou a ser frequentemente citada como exemplo em estudos de caso e literatura acadêmica sobre gestão ética e responsabilidade social corporativa. Com o crescimento de sua influência, Mariana e Ricardo continuaram a promover a ideia de que atender verdadeiramente às necessidades humanas é fundamental para o sucesso dos negócios. Suas agendas começaram a ficar ainda mais cheias, com mais convites para falar e conduzir workshops, expandindo sua capacidade de impactar positivamente o mundo dos negócios. Enquanto se preparavam para participar de um próximo grande evento internacional, eles refletiam sobre como suas jornadas individuais haviam se entrelaçado para gerar uma mudança tão significativa, não apenas em suas vidas, mas na comunidade empresarial global. À medida que os anos se desdobravam, Mariana encontrava-se frequentemente refletindo sobre a trajetória que havia percorrido. Era uma tarde tranquila em seu escritório, decorado com elegância e simplicidade, que refletia sua abordagem ao mundo dos negócios. As paredes estavam adornadas com fotografias de eventos significativos e prêmios que marcaram sua carreira. Enquanto olhava pela janela, observando o movimento da cidade abaixo, ela ponderava sobre as numerosas barreiras que havia enfrentado e as inúmeras vitórias que havia alcançado. Desde aqueles dias tumultuados de desafios e mudanças, Mariana havia ascendido a um patamar raramente alcançado em sua esfera profissional. Ela não era apenas uma executiva respeitada dentro de sua empresa, mas uma figura influente em toda a comunidade empresarial. Seu nome era frequentemente mencionado em discussões sobre liderança ética e responsabilidade social, e sua liderança era vista como um padrão ouro para a integração da compaixão nas práticas empresariais. Mariana havia iniciado uma série de iniciativas que transcendiam as operações diárias de sua empresa. Ela fundou programas de mentoria para jovens empreendedores, focados em cultivar uma nova geração de líderes que valorizassem tanto as métricas de sucesso quanto o bem-estar de suas equipes e clientes. Além disso, ela colaborava ativamente com universidades, oferecendo palestras e participando de pesquisas que exploravam o impacto da ética empresarial no desempenho das empresas. Seu legado, no entanto, estava mais profundamente enraizado nos relatos das pessoas cujas vidas ela havia tocado diretamente. Histórias de funcionários que, inspirados por sua liderança, haviam ascendido na carreira ou iniciado seus próprios negócios ressoavam dentro e fora da empresa. Clientes que haviam sido tratados com excepcional cuidado e consideração se tornaram defensores leais da marca, muitas vezes citando o atendimento que receberam como um divisor de águas em suas próprias experiências de consumo. À medida que a tarde dava lugar ao crepúsculo, Mariana preparava-se para um importante seminário online, onde discutiria o papel da liderança empática na sustentabilidade a longo prazo das empresas. Enquanto organizava seus pensamentos e materiais, ela refletia sobre a mensagem central que queria transmitir. Era uma mensagem de esperança e ação. Um convite para que outros líderes considerassem como pequenos atos de bondade e compreensão poderiam de fato transformar o panorama empresarial.
Ao iniciar o seminário, Mariana compartilhou não apenas suas realizações, mas também os desafios e as dúvidas que enfrentou ao longo do caminho. Ela enfatizou que cada passo em direção a um negócio mais humano e ético foi um passo em direção a um mundo onde o sucesso é medido não apenas em lucros, mas no progresso e bem-estar da comunidade como um todo. Conforme a sessão se encerrava, Mariana sentiu uma onda de gratidão pelo caminho que havia percorrido. A história que ela havia ajudado a moldar era um testamento de que visões e valores sólidos, combinados com a coragem de implementar mudanças reais, podem efetivamente transformar vidas e negócios. Ela olhou para o futuro com otimismo, pronta para continuar sua missão de fazer do mundo empresarial um lugar mais justo e empático. Se essa história lhe tocou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações.